Não, irmão, o eclipse ele vai ser observável só em algumas partes dos Estados Unidos. 3 estados do México e 4 do Canadá. Não vai ser no mundo inteiro não, mas assim, o mais importante para nós não é esse eclipse. O mais importante para nós é a lua nova após o eclipse. Porque após o eclipse, o que está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia que quando despontar a lua nova, inicia-se o ano bíblico. Então isso é que é importante a você frisar, na lua nova, não esquece o eclipse, frisa na lua nova, que é o que a Bíblia fala, que é onde começa para nós. E aí eu vou explicar pra gente qual é o significado do eclipse para nós e por que a gente tem que esquecer, não que ele não seja importante, ele é importante, mas a Bíblia fala que a lua nova, que é o nosso parâmetro. Então após o eclipse vem a lua nova, dia 9, é a lua nova, é o início para nós. Então eu vou explicar o porquê a gente tem que prestar atenção na lua nova, que é quando começa. E da lua nova conta-se 7 dias. Esses 7 dias à frente, o sétimo é o primeiro Shabat, tempo sagrado, templo no tempo. Nós temos um templo no espaço, que é o nosso corpo. Nosso corpo é um templo no espaço onde você está. É um templo. Aí nesse espaço onde você está agora, tem um templo. Esse templo é seu corpo. Você tem um corpo físico e você tem um corpo espiritual. O seu corpo físico é um corpo no tempo. Nesse tempo. No espaço. Você tem um corpo no espaço onde você está. Nesse espaço onde você ocupa agora. Tá? Quando eu estou falando espaço, não estou falando o universo, eu estou falando o local onde você está, tá? E você tem um corpo no tempo. Como assim um corpo no tempo? Um corpo espiritual que não está preso no espaço, que não está preso aí onde você está. Entende? Esse corpo espiritual, onde a Bíblia fala que nós herdaremos esse corpo espiritual, ele já existe, né? Então, o corpo no tempo, ele nos conecta diretamente com a realidade espiritual, instantaneamente. Como assim instantaneamente? Vou dar mais um exemplo. O seu pecado na terra, ele é ao vivo e imediatamente também refletido um pecado no céu. Por isso que o pecador não vai herdar o reino do céu, porque assim como ele está pecando na terra, ele está pecando no céu do mesmo jeito. Da mesma coisa que ele está fazendo aqui, ele está fazendo lá, com o corpo no espírito, o corpo no tempo. Então por isso que não tem como. Entende? O seu corpo físico, ele é conectado com o seu corpo espiritual. E tudo que você faz aqui, você está fazendo lá também. O que você está fazendo lá, você está fazendo aqui também. Entende? Se você está mentindo aqui, é porque lá no céu você está mentindo, você está participando da revolta de Satanás contra o Criador e você está pecando esses mesmos pecados lá. E isso está sendo refletido aqui. Como eu já falei em outras reuniões com vocês, quando acordarmos no tempo, no espiritual, vai ser como se tivéssemos tido apenas um sonho, é como se tivesse passado apenas uma noite de sono. E tudo que nós estamos vivendo aqui é o que nós já estamos fazendo e realizando, é o que já está nos condenando ao vivo e a cores, imediatamente. Entende? Então é um pouquinho complexo de entender, mas volta naqueles vídeos meus que eu tenho lá no YouTube falando sobre o corpo no tempo e o corpo no espaço. E hoje acompanha também a reunião, que eu vou falar novamente, um pouquinho, né? Não muito, porque o foco é falar sobre o Pêssar. Sobre o corpo no tempo e o corpo no espaço. E as festas bíblicas, elas conectam com o corpo no tempo, através do seu corpo no espaço. Tá? Então, da mesma maneira que você vai estar guardando, lembrando, celebrando e respeitando a festa bíblica, no espírito, no seu corpo lá no mundo celestial, vai estar fazendo o mesmo. Então, esquece o eclipse lunar, o eclipse solar. Ele é importante? Ele é importante. Tem muitos significados? Tem muitos significados. Mas qual é o maior e mais importante para nós? É o recomeço. Entende? É o recomeço. E aí, no dia seguinte, é lua nova. Lua nova é o quê? É o princípio de Nissan, Abib, o princípio do mês, o princípio do ano.
tá? E isso é importante para nós, porque o princípio do ano para nós significa então a nossa entrada nesse plano de misericórdia do Pai, porque a anterior a esse dia primeiro do ano espiritual, anterior a isso, nós estamos afundados em pecados e condenados. Mas aí o Pai, o que ele faz? Ele nos dá uma segunda chance, cria essa terra aqui, faz um plano de redenção através do seu Filho e começa um novo começo para nós. Esse novo começo é que vai definir o nosso futuro. Então a lua nova representa muito isso, esse novo começo, que é essa oportunidade de estar revestido de carne, como diz lá em Jó, o meu espírito foi revestido de carne para que conservasse a minha vida. Então é a lua nova, esse novo começo, onde o Pai pega esse plano de salvação, põe na mesa e o Filho começa a executar, sendo o sacrifício. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque esse plano foi arquitetado lá, antes da criação desse mundo. E aí é o novo começo. E aí a partir desse começo inicia-se. Aí você vai contar 7 dias até o primeiro Shabat. Depois mais 7 dias até o segundo. No segundo inicia-se o Pêssach. Aí o Cordeiro é morto. Mas quando o Cordeiro foi morto? Antes da fundação do mundo. Isso é refletido depois no espaço, através do Pêssach, né? É claro que acontece antes. Abraão já tinha noção disso, né? Isso acontece antes de Moisés, mas depois, através de Moisés, a coisa fica um pouco mais regulamentada através de uma lei específica para um povo que já apontava algo que iria refletir para todas as famílias da terra, porque Deus falou isso lá para Abraão, já tinha falado lá para Noé e já tinha deixado entrelinhas lá em Adão. E aí o povo começa com a celebração do Pêssach, Asmos, primícia, Pentecoste, trombeta, expiação e tabernáculos, que já refletem para todas as famílias da terra o tempo em que vivemos agora, onde todas as famílias da terra, através de Jesus, podem entrar nessa oportunidade, né? E então é muito importante o Pêssach e toda essa questão, porque vai desvendar um pouco sobre isso. O eclipse é importante? É importante, mas ele é mais importante por causa da lua nova que vem depois, tá? Não por conta dele especificamente. Lembra das pragas do Egito? Não tem a praga da escuridão? Era importante a praga da escuridão? Era importante, mas o que era mais importante era o que vinha depois, né? Que vem acontecer o Pêssach depois. O pessoal sai do Egito pela Páscoa. É onde nós saímos daquela antiga condição através do Cordeiro, através de Jesus. Então é importante a escuridão, o eclipse e tudo mais, é importante no sentido da gente ficar atento e contando os marcadores de tempo. Não no sentido da gente ficar apavorado, que vai acontecer não sei o que, o caos e tal. Isso aí vai acontecer, mas isso vai afetar muito mais o Egito, o mundo, do que aqueles que são parte do povo do Pai, ainda que estejam no Egito e no mundo. Eles estão sempre dentro de uma esfera diferente. Eles estão no mundo, mas ao mesmo tempo estão fora. Eles estão numa esfera diferente, tá? Então tem a praga da escuridão. Depois da praga da escuridão vem o quê? A última, né? Se não me falha a memória, e depois o pessoal sai do Egito. Então o eclipse, a escuridão, o sol se escurecer tem sua importância, mas o povo do mundo vai ser muito mais afetado com isso. As pessoas vai ter várias consequências eletromagnéticas e tal, as partes científicas aí que não convém eu falar, mas o pessoal do mundo que não tem o Espírito de Deus, que não tem, eles vão ser muito mais afetados, porque eles não têm essa vibração e frequência que nós temos. Então eles vão ser muito mais afetados em vários sentidos, mas o povo do Pai, do meio das pragas do Egito, eles eram sempre guardados de tudo isso, até o final, até serem retirados do Egito. Então o pessoal vai fazendo os alardes, e a galera vai ficando apavorada. E o mais importante é a lua nova, que vem depois desse eclipse solar. Aí por isso que é importante você participar da reunião hoje.